Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os colegas do Ministério Público Estadual que estão assistindo essa aula gravada. Faço aqui uma pequena exposição a pedido da Fundação Escola do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a todos os promotores e promotoras de justiça eleitoral em Minas Gerais neste ano de eleições. Para quem não me conhece, não sabe, meu nome é Ângelo Giardini de Oliveira e sou atualmente o procurador regional eleitoral em Minas Gerais, função que já ocupo tem 3 anos aproximadamente. Atuei na eleição passada, na eleição de 2018, eleição geral, que foi conduzida no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, e carrego um pouco da experiência daquela eleição para esta eleição de 2020, eleição municipal, na qual os protagonistas do Ministério Público não é mais a Procuradoria Regional Eleitoral, mas são todos os promotores e promotoras de justiça eleitoral com atuação na primeira instância. E eu queria, antes de falar sobre o tema propriamente dito, que me foi pedido, me foi apontado, que seria passar para todos os colegas do Ministério Público um pouco das principais atribuições dos membros do Ministério Público em dias de eleição, também um pouco de umas dicas práticas que eu pude colher conversando com outros colegas do Ministério Público, mas também vivenciando na eleição passada, em outras eleições anteriores que eu atuei como auxiliar, como dando algum tipo de apoio à Procuradoria Regional Eleitoral no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Mas antes de iniciar, eu gostaria primeiro de parabenizar todos os colegas que se dispuseram a atuarem na função eleitoral neste ano de eleições municipais. Essas eleições já prometiam ser bastante difíceis antes mesmo de começar o ano. São as primeiras eleições sem coligações partidárias. E, por conta disso, se espera um número recorde de candidatos em Minas Gerais. E, por consequência, um número também recorde de processos no âmbito da justiça eleitoral. Exatamente qual é o aumento percentual de processos deste ano em relação a anos anteriores, não se sabe ainda. As estimativas, alguns falam de 10%, outros falam de 20% ou até de 30%. Mas, de toda forma, uma certeza há, será um ano, um segundo semestre, especialmente, muito trabalho. Mas essa já era a realidade antes mesmo de começar o ano. Mas aí veio outro problema, principalmente essa pandemia que estamos vivendo, para trazer ainda mais dificuldades e ainda mais incertezas para a atuação do Ministério Público Eleitoral. E temos também o incremento dia a dia, mês a mês, ano a ano, da participação da internet na campanha eleitoral. Essa é uma realidade da vida, um fato que não tem como ser domado ou parado pela justiça eleitoral, mas que traz muitos desafios, porque a propaganda eleitoral na internet ela tem um controle muito mais difícil, muito mais custoso pela justiça eleitoral do que os meios tradicionais de propaganda, principalmente a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Enfim, então, por conta disso, todos aqueles que colocaram seus nomes à disposição do Ministério Público, que toparam esse desafio de atuar nessa eleição municipal, são dignos de parabéns, de elogios, e são verdadeiros guerreiros da democracia brasileira.
E eu, então, deixo aqui os meus parabéns e me coloco à disposição na Procuradoria Regional Eleitoral para apoiar o trabalho dos colegas de primeira instância, que são, como eu disse, os protagonistas desta eleição de 2020. Deixa eu compartilhar a tela aqui um segundo. Como eu havia dito, vou falar de forma bem breve, bem direta e bem objetiva, né, sobre algumas atribuições, algumas dicas, algumas sugestões que eu dou às atuações de todos os colegas do Ministério Público Eleitoral no dia do pleito, no final de semana da eleição. Uma das dicas, uma das sugestões que eu trago aos colegas, e é uma sugestão que já vem sendo dada há bastante tempo pelo CAEL, conduzido brilhantemente pelo Dr. Edson, é a realização de reuniões nos dias que antecedem o pleito eleitoral. Essas reuniões podem ser bastante importantes para prevenir alguns problemas que possam vir a surgir no dia da eleição. Então, inicialmente, eu acho que é sempre importante lembrar os atores partidários, os candidatos, os dirigentes locais de agremiações partidárias e candidatos em geral, de limitações à propaganda eleitoral, principalmente no final de semana eleitoral, de eleição. Nós sabemos que quando se avizinha a data da eleição, há vários marcos específicos que sinalizam o término da possibilidade de propaganda impressa, de propaganda por comício, de carro de som, e é sempre bom, nessas reuniões, lembrar órgãos partidários e candidatos em geral dessas limitações. E também relembrá-los, na medida do possível, de que a compra de votos, por óbvio, né, a captação de sufrágio, mas também o transporte e a alimentação de eleitores no final de semana da eleição são proibidos pela legislação eleitoral e, muito mais do que isso, configuram, inclusive, condutas típicas, condutas criminais. Além disso, uma reunião com as forças policiais pode ajudar a conduzir as coisas de forma mais tranquila no período eleitoral. Aqui mesmo no Tribunal Regional Eleitoral eu tive experiências positivas. Todo ano é montado um gabinete de segurança, né, do qual participam vários órgãos, e a Justiça Eleitoral e as polícias militar e civil, para a troca de informações de inteligência, para que se possa se concentrar em informações sobre problemas que podem estar acontecendo durante o pleito. E essa é uma sugestão que eu também deixo a todos os colegas de primeira instância. Procurem se reunir com as polícias locais para troca de informações, troca de elementos de inteligência, eventualmente, e também para que haja uma comunicação mais fluida, com menos ruídos entre as polícias e o Ministério Público Eleitoral. Se o juiz eleitoral tiver predisposição a participar dessas reuniões, a presença dele ou dela é muito importante também. E eu aproveito para deixar uma sugestão a respeito dessas reuniões com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para fazer um pequeno alerta. Nas eleições anteriores, nós tivemos muitos problemas com fake news
envolvendo as urnas eletrônicas. Nós tivemos uma disseminação muito rápida pelo WhatsApp de informações falsas que davam conta de possíveis problemas na urna eletrônica, que as urnas eletrônicas estariam fraudadas, não estariam registrando corretamente a escolha de algum eleitor. E isso se espalhou de forma muito rápida, viral, como se diz na internet, e acabou influenciando muitos eleitores que se exaltaram, né, durante a votação de 2 anos atrás. Infelizmente, eu acho que isso pode se repetir nesse ano de 2020. E o que nós verificamos há 2 anos atrás foi que alguns policiais militares não estavam bem orientados a como agir nesse tipo de situação. E o que eu peço aos colegas é que orientem os policiais que fazem a segurança dos locais de votação a, nesse tipo de situação, encaminhar as pessoas à justiça eleitoral e não tentar resolver no âmbito policial um problema que não é policial. Nós tivemos casos há 2 anos atrás de policiais militares, por exemplo, que desejaram apreender uma urna eletrônica, em que o eleitor estava dizendo que ela estava com algum problema, estava fraudada de alguma forma, né? Isso é algo que nós não devemos permitir, porque tumultua demais o trabalho da Justiça Eleitoral, o trabalho do Ministério Público Eleitoral por extensão, né? E apenas para deixar bem registrado isso, essas urnas que tiveram questionamentos naquela eleição de 2 anos atrás foram submetidas à perícia, foram examinadas e não se encontrou absolutamente nada, né? Nós estamos diante, efetivamente, de um pânico generalizado, induzido por notícias que se disseminavam pelo WhatsApp. Além dessas reuniões, algumas medidas se tomadas podem também fazer com que as eleições, o dia do pleito, transcorra com mais tranquilidade. Uma delas é o recolhimento do material de propaganda impressa nos comitês de campanha eleitoral após as 22 horas de sábado previamente à eleição, né? Esse é o momento em que não é mais possível realizar a distribuição de propaganda impressa e é possível, então, mediante reunião voluntária com as agremiações partidárias, combinar que eles entreguem o material impresso para que seja recolhido e evitando-se, assim, eventual tentação da realização da boca de urna. E caso não haja aquiescência, né, ou se suspeite que haja material sendo escondido com essa finalidade, nada impede também que se obtenha alguma medida judicial de apreensão desse material, que não pode mais ser utilizado. Além disso, no caso de possível compra de votos ou corrupção eleitoral, se há alguma notícia concreta, algum temor fundado de que possa se estar preparando, se estar conduzindo algum tipo de compra ilícita de sufrágio, é possível obter junto à Justiça Eleitoral alguma medida preventiva, como o bloqueio de valores ou busca e apreensão de bens de forma preventiva, evitando-se, assim, a realização desse tipo de ilícito. E, por fim, algo que costuma trazer alguns questionamentos todo ano é a proibição de venda de bebida alcoólica. Nós sabemos que isso não está previsto na legislação eleitoral, mas já é uma norma quase do costume do direito eleitoral, que vem sendo observada e exigida, né, todo ano, né, renovada toda eleição. Então, enfim, eu acho que um pouco de esclarecimento, né, a estabelecimentos comerciais, né, de que eles estão proibidos de fornecer bebida alcoólica, pode ser bastante salutar para que as eleições transcorram nesse ponto com bastante tranquilidade.
Outra sugestão que eu dou aos colegas, de vital importância nesse caso, é permanecer de prontidão durante o dia das eleições no território da zona eleitoral. E a sugestão que eu faço, e é a mesma que o CAEL já vinha fazendo há alguns anos, é de fazer do cartório eleitoral a base de atuação, né, de plantão do colega do Ministério Público Eleitoral. Também assim eu fiz nas eleições de 2 anos atrás, ficando ali no Tribunal Regional Eleitoral para atender qualquer demanda que surgiu no dia da eleição, e farei novamente, com certeza, neste ano de 2020. Ali acabam se congregando as informações que vêm de toda a zona eleitoral. E, mais uma vez, a eleição de 2 anos atrás, aquela que eu vivenciei aqui no tribunal, foi bastante complicada. O dia foi bastante tumultuado, principalmente por conta da disseminação dessas fake news das urnas eletrônicas. E eu não estou sendo repetitivo quando digo isso mais uma vez, mas é porque eu quero chamar a atenção dos colegas muito para esse ponto, porque isso pode ter uma boa chance disso se repetir este ano. Que mais uma vez a gente venha encontrar essas notícias circulando com muita força pelo WhatsApp, pela internet e por boca a boca, e que isso cause algum tipo de tumulto durante a votação. O vice-procurador-geral eleitoral, que estava na função até bem pouco tarde, até mês passado, aliás, o Dr. Humberto Martins, dizia com muita propriedade que todos aqueles que atacaram a urna eletrônica na última eleição se deram muito bem em termos de voto. E é verdade, porque aqueles que produziram vídeos questionando a legitimidade do processo eleitoral terminaram tendo esses vídeos, esses áudios, essas fotos compartilhadas pelo WhatsApp e tiveram, assim, dessa forma, uma penetração, uma propaganda eleitoral gratuita e muitas vezes viral. Então, isso pode, infelizmente, incentivar outros candidatos a fazer a mesma coisa. Razão pela qual também é importante que os colegas façam visitas às sessões eleitorais. O presidente do TRE, na última eleição, ao fazer visitas às sessões eleitorais em Minas, em Belo Horizonte, encontrou muitas situações problemáticas. E aí é outro alerta que eu faço aos colegas. Ao chegar lá, havia tumultos, pessoas questionando que a urna estava com problema A, estava com problema B, que votou num candidato e apareceu a foto de outro, e coisas do gênero. É muito importante nessas visitas, ao deparar com esse tipo de situação, manter a calma e ter muita cautela no que se fala. Nós sabemos que hoje todos têm celular, todos têm dispositivos que gravam áudio, que gravam vídeo, e aí o colega do Ministério Público ali representando o Ministério Público Eleitoral naquela situação, ao deparar com um tipo de confronto, um tipo de tumulto por conta de uma fake news dessa, né? É importante termos sempre bastante cuidado com aquilo que falamos. A experiência nos demonstra que 2 são os crimes mais comuns, de ocorrência mais comum no dia da eleição. A corrupção eleitoral, a compra e venda de votos e a boca de urna. E, em terceiro lugar, o transporte e a alimentação de eleitores. A corrupção eleitoral, a compra e venda de voto, e o transporte e a alimentação de eleitores geram a possibilidade de lavratura de auto de prisão em flagrante, por se tratarem de crimes
que autorizam essa prisão no dia das eleições. Há uma grande mudança na legislação processual penal, cujo impacto nós veremos pela primeira vez neste ano de 2020, que é a implementação do acordo de não persecução penal. Pela primeira vez, nós veremos a possibilidade, né, de estender a eventuais pessoas presas em flagrante delito um acordo dessa natureza. Eu sei que os colegas do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual têm se debatido sobre a possibilidade da oferta desse acordo já na audiência de custódia, mas esse é algo que vai se encaminhando, essa é a minha impressão. Não sei como os outros colegas do Ministério Público Estadual têm visto a questão, mas isso vai se encaminhando para se concluir pela possibilidade que sim é possível ofertar um acordo de não persecução penal já na audiência de custódia. Então, isso pode impactar a forma como o Ministério Público vai lidar com esses crimes no dia da eleição, e essa será uma experiência nova, específica deste ano eleitoral. A respeito do transporte e alimentação de eleitores, devemos lembrar que é proibido a qualquer pessoa, a qualquer candidato, a qualquer empresa também, né, fornecer qualquer tipo de transporte ou alimentação aos eleitores desde o dia anterior até o dia posterior à eleição, salvo veículos a serviço da Justiça Eleitoral. Além dos dois crimes que geram possível lavratura de auto de prisão em flagrante, nós temos também a ocorrência rotineira do crime de boca de urna, durante o dia da eleição, e o delito de perturbação dos serviços eleitorais. A respeito do crime de boca de urna, é importante lembrarmos que o artigo 39A da Lei 9.504 diz que é permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Ou seja, o eleitor que porta broches, adesivos e silenciosamente assim manifesta o seu apoio a um candidato, não comete o crime de boca de urna, né? Além desses usos expressamente previstos em lei, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, já estendeu essa permissão também para camisas. É o artigo 82 da Resolução 23.610 do ano passado, que diz que acrescenta também, né, a possibilidade de que o eleitor manifeste seu apoio através do uso de camisas. Além da boca de urna, nós temos o crime de perturbação aos serviços eleitorais, tipificado no artigo 296 do Código Eleitoral, que é assim descrito: promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. E mais uma vez eu volto, porque é algo que ocorreu na eleição anterior e pode ocorrer mais uma vez, né? Muita atenção na desordem, na perturbação
realizada aos trabalhos de votação, amparada, né, em uma falsa suspeita ou mesmo em um pânico sem fundamento no que diz respeito à integridade da urna eletrônica. Como eu já adiantei, né, a boca de urna não se configura na manifestação individual e silenciosa do eleitor de apoio a determinado candidato. E a Justiça Eleitoral houve por bem acrescentar no artigo 82 da Resolução 23.610/2019 a possibilidade de apoio no dia do pleito. E como eu havia ressaltado, o eleitor pode silenciosamente utilizar bandeiras, broches, adesivos e camisetas de apoio a seu candidato. É o que determina a resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante, isso não significa que ele possa adotar outros tipos de conduta especificados no parágrafo 1º, que estamos todos vendo aí, como a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda referidos no caput deste artigo. Aliás, aqui em Belo Horizonte nós tivemos uma situação curiosa na última eleição. Acho até que na eleição anterior isso já tinha surgido, que eram as pessoas que utilizavam bandeiras que, vistas de certo ângulo, né, formavam um efeito de outdoor, davam uma impressão como se fosse uma grande faixa, né, vistas de certos ângulos, né, algo que atesta a criatividade, né, do marketing eleitoral e político brasileiro e das formas inusitadas que são encontradas para burlar a legislação eleitoral. Também não é permitido a manifestação coletiva e ruidosa de apoio a candidatos, a abordagem, o aliciamento de eleitores e a utilização de quaisquer métodos de convencimento de eleitores no dia da eleição e a distribuição de camisetas. Aliás, muito mais do que camisetas, a distribuição de quaisquer brindes pode configurar o crime de boca de urna. Aliás, qualquer uma dessas condutas do parágrafo 1º pode, é lógico, a depender das circunstâncias, a depender da presença de dolo, de todos os outros requisitos para uma configuração típica. Essas condutas podem, sim, configurar o crime de boca de urna. Uma questão que sempre dá muita discussão no dia da eleição. Eu peço aos colegas para ficar atentos. O celular na cabine de votação. Sabemos que a gente vive num mundo hoje em que as pessoas não largam mão dos seus smartphones, não largam mão dos seus celulares. A Lei 9.504, né, seu artigo 91A, acrescentado, né, determina que é vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação. Essa medida tem por finalidade proteger o sigilo do voto. E foram muitas as representações que nós recebemos na última eleição sobre esse tipo de fato, esse tipo de ocorrência. Embora haja a proibição de portar esses equipamentos dentro da cabine de votação, a legislação eleitoral não prevê sanção para o seu descumprimento. Há apenas a possibilidade de que o mesário, verificando esse tipo de problema, esse tipo de ocorrência, retenha os aparelhos na mesa como medida preventiva, para que o eleitor possa, então, votar.
Há uma discussão que já se iniciou em algumas eleições passadas e se intensificou na última eleição, sobre se isso configuraria o crime do artigo 312 do Código Eleitoral. É violar ou tentar violar o sigilo do voto. Nós recebemos muitas representações na Procuradoria na última eleição sobre pessoas que filmaram ou fotografaram o próprio voto e compartilharam no WhatsApp e compartilharam no Instagram. A posição minha, que eu defendi perante o Tribunal Regional Eleitoral, é de que isso não configura o crime do artigo 312, porque não há aí a presença do princípio da alteridade. Esse crime protege o sigilo do voto do eleitor, da eleitora, e se o próprio eleitor e a própria eleitora voluntariamente abrem mão desse sigilo, postando no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, qual é o seu voto, isso não configura o delito. Essa opinião que eu defendi no tribunal prevaleceu na Corte Eleitoral neste ano de 2020, em decisão unânime. Então, hoje, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral é que esse fato não configura crime. E muito mais que não configurar crime, não há nenhuma sanção para essa conduta. Todos os colegas do Ministério Público podem esperar, estejam bastante conscientes de que vão receber representações sobre esse tema. Eu tenho absoluta certeza, com base na minha experiência da eleição anterior. Os eleitores irão ingressar na cabine de votação com seus celulares no bolso, escondidos na bolsa, vão fotografar, vão compartilhar e as pessoas baterão as portas do Ministério Público Eleitoral, questionando se isso configura ou não configura algum ilícito e algum crime. E a resposta para ambas as perguntas é, a meu juízo, não, não configura nenhum ilícito, não configura nenhum crime. A respeito da representação por propaganda irregular, nós, infelizmente, estamos submetidos a uma jurisprudência, a meu juízo, muito infeliz, mas bastante consolidada e que vem se repetindo há algumas eleições, pelo menos as últimas 6, esse entendimento continua bastante forte, que é o de que a data limite para ajuizar representação por propaganda eleitoral irregular é o dia da eleição. Ou seja, todos os fatos de propaganda irregular verificados no curso da eleição devem ser objeto de uma representação eleitoral ajuizada até o dia da eleição, sob pena de se reconhecer que não há interesse de agir. Esse entendimento, como eu disse, está bastante consolidado, um entendimento infeliz, porque ele contempla, inclusive, os fatos que tenham sucedido no dia da eleição, ou seja, irregularidades de propaganda ilícita ocorridas no dia da eleição devem ser objetos de representação ou de ação naquele mesmo dia, sob pena de se reconhecer que houve perda do prazo. Enquanto a Justiça Eleitoral mantiver esse entendimento, e infelizmente ele está bastante consolidado, eu não vejo mudança nesse entendimento no próximo ano, talvez daqui a 2 anos, porque a Justiça Eleitoral está sempre renovando os seus quadros, pode ser que surja uma nova visão, com uma nova composição. Mas, atualmente, eu não vejo espaço para essa mudança de jurisprudência. Então, eu peço a todos os colegas do Ministério Público Eleitoral que estejam atentos para esse prazo draconiano e lógico, mas que tem prevalecido na Justiça Eleitoral. Bom, eu encerro aqui com esta que é a minha preocupação. Eu peço aos colegas desculpas
se sou repetitivo, mas é porque isso deu muita dor de cabeça na última eleição e eu não acredito que estamos livres deste problema neste ano de 2020. Principalmente porque, também como já ressaltei, muitos candidatos que adotaram essa estratégia, a estratégia de atacar a urna eletrônica, principalmente no dia da eleição, se deram muito bem em termos de voto. Então, pode haver um interesse muito forte em alguns candidatos de replicar essa estratégia, né? Nós tivemos um candidato, abre os parênteses para contar esse caso, nós tivemos um candidato do Paraná que gravou um vídeo acusando a urna eletrônica de ter algum tipo de fraude. Esse vídeo se tornou viral ao ponto de que eu, em Minas Gerais, ter recebido no meu WhatsApp. Esse candidato hoje é deputado federal pelo estado do Paraná. Então vejam que nem santinho, nem faixa, adesivo ou bandeira, nada proporcionou ou proporciona a um candidato uma vitrine eleitoral dessa magnitude, né? O vídeo dele chegou até mim em Minas Gerais e ele é um candidato do Paraná. Então, pode haver outros candidatos, outras forças partidárias que queiram explorar esse potencial de viralização da notícia falsa no dia da eleição. E foi uma verdadeira loucura. Para mim, que estava na função eleitoral, os colegas do Ministério Público Eleitoral que estavam na primeira instância podem confirmar, mas mesmo aqueles que não trabalharam diretamente com a eleição vão se lembrar da velocidade, da quantidade de mensagens de WhatsApp que circularam no dia das eleições, há 2 anos atrás. E eram familiares, eram amigos, eram pessoas, eram servidores públicos, gente que trabalhava no próprio Ministério Público, mandando mensagem questionando, né? Olha, a urna em tal sessão está trocando as fotos dos candidatos, ou a urna em tal lugar está piscando, os eleitores estão votando e não estão ouvindo o barulho de confirmação e outras coisas do gênero, né? É importante ir para a eleição preparado já para enfrentar essa guerra de desinformação, conversar com o juiz, com a juíza da localidade, da zona eleitoral, conversar com a polícia militar, como eu disse, com a polícia civil, com as forças policiais do local, estar preparado para esclarecer e acalmar. Eu estou à disposição na Procuradoria Regional Eleitoral para ajudar os colegas a esse respeito. Saliento mais uma vez, todas as urnas que foram questionadas na eleição passada foram submetidas à análise, foram periciadas, não se encontrou nada. O TRE deu um passo ainda além de simplesmente periciar, chamou alguns eleitores que tinham feito reclamações formais de que a urna estava com problema, para comparecer à perícia, para ver a urna funcionando, para ver como ela registrava os votos, para ver seu funcionamento. E nada, absolutamente nada, foi encontrado que pudesse pôr em dúvida a regularidade e a confiabilidade da urna eletrônica. O que se verificou foram alguns eleitores que não sabiam bem como funcionava a urna eletrônica, não sabiam como operá-la, ou então foram influenciados, né, por essas notícias que circularam, né, de certa forma, acabaram enxergando aquilo que não ocorria. Né? Enfim, estejam atentos, isso pode também causar tumultos nas sessões eleitorais, isso pode levar a pessoas a querer procurar a polícia para fazer boletim de ocorrência, para apreender urnas eletrônicas e esse tipo de coisa. E devemos ter bastante serenidade nesse momento para esclarecer a população de que o sistema é um sistema
absolutamente confiável, né? Nunca houve nenhuma acusação minimamente fundada, alguma suspeita com algum fundamento de que houvesse alguma coisa errada com as urnas eletrônicas e com o sistema de votação. Enfim, esses eram os pontos que eu separei para trazer aos colegas a respeito do dia das eleições. Há algumas coisas ainda que estão muito em aberto, especialmente no que diz respeito à pandemia, à Covid-19. E eu me sinto assim, triste por não poder dar uma resposta definitiva a alguns questionamentos que têm surgido, porque ainda há muito debate no Congresso Nacional e na Justiça Eleitoral sobre como será conduzido. O boato que eu escuto com muita força é de que não haverá o uso da biometria, né? Que a biometria é colocar o indicador ali, né? Eleitor após eleitor, seria uma fonte de contágio da doença, né? Então, a biometria, eu acredito, tenho medo de falar e depois ser desmentido pelos fatos, mas eu acredito que ela terminará sendo afastada nesta eleição de 2020. Mas há discussões sobre ampliação de horário, há discussões sobre mudança da data da eleição. Então, há muitas discussões e eu peço aos colegas que estejam sempre atentos ao desenrolar. Eu mesmo não consigo me programar atualmente, né? Tinha até que dar férias para algumas pessoas no meu gabinete e não consigo nem programar o tipo de escala ou rodízio, nada, porque há muitas incertezas, né? Esse é um ano muito peculiar para as eleições, é um ano difícil, são eleições muito específicas. Haverá, como eu já disse, um recorde de processos na Justiça Eleitoral este ano. E eu, em nome da Procuradoria-Geral Eleitoral, além de me pôr à disposição dos colegas, eu parabenizo a todos por se pôr à disposição da democracia brasileira para se colocar a serviço do Ministério Público neste ano de 2020. Né? Enfim, guardemos mais notícias, o desenrolar das implicações da pandemia nas eleições e esperemos que as coisas sejam as mais tranquilas possíveis. Né? Enfim, colegas, obrigado, agradeço à Fundação pelo convite, pela oportunidade de falar com todos e, mais uma vez, deixo-me aqui à disposição para apoiar os colegas nessa batalha pela democracia brasileira. Muito obrigado.